Deus, na divindade e na personalidade, três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Esta é a nossa visão, nós cremos. O único Deus na divindade, personalidade, três pessoas distintas. Ok? Vamos ler. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz assim: Ouviu Israel, o Senhor é o único Deus. Então nós cremos no único Deus. Nós não cremos em três deuses. Agora, como é que nós explicamos na questão da Trindade? Primeiro, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Aí muitas pessoas dizem, então, me mostra a palavra Trindade na Bíblia. Não está na Bíblia a palavra Trindade. Mas também a palavra missões não se encontra na Bíblia. E nós vemos que a Bíblia é várias passagens, nós vemos missionários. Pessoas que levaram a palavra de Deus. Então, quem leva a palavra de Deus, é missionário, faz missões, ok? Assim como Jesus disse, ide por todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho é fazer missões. Mesmo sem ter essa palavra missões na Bíblia, mas pregar o evangelho é fazer missões. Mesmo assim, a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, mas nós cremos no livre-arbítrio. Assim como Adão teve o livre-arbítrio, eu e você também temos o livre-arbítrio, ok? Mas vamos lá. O que nós cremos na questão da divindade, nós cremos no único Deus, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouviu Israel, o Senhor é o único Deus. Agora, quando Deus foi criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós vemos a pluralidade de pessoa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que aí, nós vemos também em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho gênero para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, nós vemos aqui o Pai enviando o seu Filho. Então, a segunda pessoa, Pai e Filho. Nós vemos também em João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo, ok? Então mostra aqui as três pessoas da divindade. O Pai está no céu, Jesus disse, eu vou para o Pai. O Filho estava na terra e disse, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador, ok? Mas o que eu quero trazer na questão é para o unicista. O unicista, ele diz que crê no único Deus, nós cremos também no único Deus, mas qual é a diferença? É que o unicista, ele crê que o único Deus, mas em três manifestações. Primeiro, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, para ele, é a mesma pessoa. Então, se é a mesma pessoa, a gente vai questionar nesse momento, ok? Vamos lá, se é a mesma pessoa, João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz, através da sua palavra, João 6, 38, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu desci do céu. Quem desceu do céu? Jesus. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A pergunta é, quem enviou Jesus? Jesus veio fazer a vontade de quem? Dele mesmo? Ele mesmo enviou ele mesmo? Não. Porque veja que complicação. Se Jesus e o Pai for a mesma pessoa, então eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas ele vem fazer a vontade do Pai, que é ele mesmo. Veja que complicação. Então aqui, Jesus diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. A vontade de quem? A vontade do Pai, daquele que me enviou. Quem enviou ele? Ele mesmo? Não. Foi o Pai que enviou Jesus. Para o unicista, Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Então, se Jesus e o Pai é a mesma pessoa, então Jesus desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, que é ele mesmo. Veja que complicação. Também nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor.
Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, se Jesus e o Pai é a mesma pessoa, como é que ele vai negar diante do Pai? Ok? Não pode ser a mesma pessoa. Se Jesus e ele é o Pai, é a mesma pessoa, como é que ele vai negar, confessar diante do Pai? Diante do Pai. Eu estou diante de você, então eu estou confessando diante de você. Então você é outra pessoa. Então, se Jesus está confessando diante do Pai, não é a mesma pessoa. E aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Ok? Então, nós vemos aqui duas pessoas. Qual é outra passagem bíblica que nós vemos na palavra de Deus? Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4 e diante. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de desatar seus sete selos. Disse um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e abriu o livro e desatar seus sete selos. Então, aqui mostra que quando João estava chorando, porque aquele que estava sentado no trono tinha um livro na mão, e ninguém poderia abrir o livro, nem desatar seus sete selos. Ok? E a Bíblia diz que João chorava, e um anjo apareceu e disse: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Quem é? Cristo. Então Cristo, ele venceu e veio abrir o livro. E a Bíblia diz que Jesus foi e tomou o livro daquele que estava sentado. Quem estava sentado no trono? O Pai. Agora, se Jesus e o Pai é a mesma pessoa, como é que eu posso tomar o livro de eu mesmo? Eu mesmo tomar o livro daquele que está sentado no trono. Veja que problema se Jesus, ele e o Pai é a mesma pessoa. Nós não cremos. Nós cremos na divindade, um único Deus e personalidade, três pessoas distintas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Por isso que João capítulo 14, 16, eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador. Ok? Então, nós não cremos que Jesus, ele é o próprio Pai. Porque como é que eu posso tomar o livro de mim mesmo? Como é que eu posso estar em pé e tomar o livro de mim mesmo, eu sentado? Porque a Bíblia diz que Jesus foi lá e tomou o livro daquele que estava sentado no trono. Ok? Mas, vamos ler outro livro, outro versículo aqui, João capítulo 8, versículo 42, disse assim: disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então veja só, Jesus disse: eu saí e vim de Deus, ok? Não vim de mim mesmo. Então, se ele e o Pai fossem a mesma pessoa, então ele tinha que sair dele mesmo. Mas ele assim diz aqui: eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Quem enviou ele? Quem enviou Jesus? O Pai. Então ele está dizendo aqui: eu não saí de mim mesmo. Se Jesus fosse o próprio Pai, como é que ele não saiu dele mesmo? Se fosse três manifestações, Jesus se manifestasse no Pai, no Filho e no Espírito Santo, se fosse a mesma manifestação. Então, se Jesus fosse o próprio Pai, ele tinha saído dele mesmo. Mas ele está dizendo aqui ao contrário: eu não saí de mim mesmo. Amém? Por isso que nós não cremos que Jesus e o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Porque quem morreu na cruz? Foi o Pai ou o Filho? Nós sabemos que foi o Filho. Quem foi enviado? O Pai ou o Filho? Foi o Filho. Agora, as três pessoas da divindade, ok? Nós vemos as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 56 e 57. Estevão olhou para o céu, viu o céu aberto, viu o Pai, que estava sentado, Jesus em pé, à direita do poder, e o Espírito Santo estava em Estevão, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.